Fibromialgia, definição, sintomas e por que acontece. A síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, cansaço, sono não reparador. A pessoa acorda cansada. E outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e à compreensão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. A fibromialgia é um problema bastante comum, visto em pelo menos em 5% dos pacientes que vão a um consultório de clínica médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão ao consultório de reumatologia. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isto acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. Talvez o critério utilizado hoje no diagnóstico da fibromialgia tendam a incluir mais mulheres. A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. O diagnóstico da fibromialgia é clínico. Isto é, não se necessitam de exames para comprovar que ela está presente. Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer o diagnóstico de fibromialgia na primeira consulta e descartar outros problemas. Na reumatologia, são comumente usados critérios diagnósticos para se definir se o paciente tem uma doença reumática ou outra. Isto é importante especialmente quando se faz uma pesquisa, para se garantir que todos os pacientes apresentem o mesmo diagnóstico. Muitas vezes, entretanto, estes critérios são utilizados também na prática médica. Os critérios de diagnósticos da fibromialgia são: dor por mais de 3 meses em todo o corpo, presença de pontos dolorosos na musculatura, ou cerca 11 pontos, de 18 que estão pré-estabelecidos. Deve-se salientar que muitas vezes, mesmo que os pacientes não apresentem todos os pontos, o diagnóstico de fibromialgia é feito e o tratamento iniciado. Estes critérios são alvo de inúmeras críticas. Como dissemos anteriormente, quanto mais pontos se exigem, mais mulheres e menos homens recebem o diagnóstico. Além disso, esses critérios não avaliam os sintomas importantes na fibromialgia, como alteração do sono e fadiga. Provavelmente, o médico pedirá alguns exames de sangue, não para comprovar a fibromialgia, mas para afastar outros problemas que possam simular esta síndrome. O diagnóstico de fibromialgia é clínico, não havendo exames que o comprovem. Sintomas. Os sintomas mais importantes da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, o paciente tem dificuldade de definir quando começou a dor, se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou ou que já começou no corpo todo. O paciente sente mais dor no final do dia, mas pode haver também pela manhã. A dor é sentida nos ossos ou na carne, ou ao redor das articulações. Existe uma maior probabilidade de sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. Não há inchaço nas articulações na fibromialgia, pois não há inflamação nas articulações. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura
em resposta à dor. A alteração do sono na fibromialgia é frequente, afetando quase 95% dos pacientes. No início da década de 80, descobriu-se que pacientes com fibromialgia apresentam um defeito típico no sono, uma dificuldade de manter um sono profundo. O sono tende a ser superficial e ou interrompido. Com o sono profundo interrompido, a qualidade do sono cai muito e a pessoa acorda cansada, mesmo que tenha dormido por um longo tempo. Acorda mais cansada do que eu deitei. E parece que um caminhão passou sobre mim. São frases frequentes usadas. Esta má qualidade do sono aumenta a fadiga, a contração muscular e a dor. Outros problemas no sono afetam os pacientes com fibromialgia. Alguns referem um desconforto grande nas pernas ao deitar na cama, com necessidade de esticá-las, mexê-las ou sair andando para avaliar esse desconforto. Este problema é chamado síndrome das pernas inquietas e possui tratamento específico. Outros apresentam a síndrome da apneia do sono e param de respirar durante a noite. Isto também causa uma queda na qualidade do sono e sonolência excessiva durante o dia. A fadiga, que seria o cansaço, é outro sintoma comum na fibromialgia e parece ir além ao causado somente pelo sono não reparador. Os pacientes apresentam baixa tolerância ao exercício, o que é um grande problema, já que a atividade física é um dos grandes tratamentos da fibromialgia. A depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia. Isto quer dizer duas coisas. Primeira, a depressão é comum nesses pacientes. E 2, nem todo paciente com fibromialgia tem depressão. Por muito tempo, pensou-se que a fibromialgia era uma depressão mascarada. Hoje, sabemos que a dor da fibromialgia é real e não se deve pensar que o paciente está somatizando, isto é, manifestando um problema psicológico através da dor. Por outro lado, não se pode deixar a depressão de lado ao avaliar um paciente com fibromialgia. A depressão, por si só, piora o sono, aumenta a fadiga, diminui a disposição para exercício e aumenta a sensibilidade do corpo. Ela deve ser detectada e devidamente tratada se estiver presente. Pacientes com fibromialgia queixam-se muito de alterações de memória e de atenção. Isto se deve mais ao fato da dor ser crônica do que alguma lesão cerebral grave. Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante e o cérebro dedica energia ligando com esta dor e outras tarefas, como memória e atenção, ficam prejudicadas. Como veremos a seguir, imagina-se que a principal causa dor difusa em pacientes com fibromialgia seja uma maior sensibilidade do paciente à dor, por uma ativação do sistema nervoso central. Não é de se espantar, portanto, que outros estímulos também sejam amplificados e causem desconforto aos pacientes. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, acontece em quase 60% dos pacientes com fibromialgia e caracteriza-se por dor abdominal e alteração do ritmo intestinal para mais ou menos. Além disso, pacientes apresentam a bexiga mais sensível, sensações de amortecimentos em mãos e pés, dores de cabeça frequentes e maior sensibilidade a estímulos ambientais como cheiros e barulhos fortes. O que causa fibromialgia? Não existe ainda uma causa única conhecida para a fibromialgia, mas já temos algumas pistas porque as pessoas têm esta síndrome. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que as pessoas sem fibromialgia. Na verdade, seria como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com um termostato,
ou um botão de volume desregulado que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta maneira, nervos, medula e cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja aumentado de intensidade. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, que progride para envolver todo o corpo. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não ainda é desconhecido. O que não mais se discute é se a dor do paciente é real ou não. Hoje, com técnicas de pesquisa que permitem ver o cérebro em funcionamento em tempo real, descobriu-se que pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo a dor que referem, mas é uma dor diferente, onde não há lesão na periferia do corpo, e mesmo assim a pessoa sente dor. Toda dor é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde devemos ir para apagar o incêndio. Na fibromialgia é diferente, não há fogo nenhum. Esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. Esse melhor entendimento da fibromialgia indica que muitos sintomas, como alteração do sono e do humor, que eram considerados causadores da dor, na verdade, são decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, estes problemas aumentam a dor dos pacientes com fibromialgia e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento.